Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos estão sentindo a presença de Deus neste lugar? Glória a Deus, aleluia. É muito bom, meus irmãos, estar mais uma vez aqui, adorando o nome do Senhor, exaltando o teu santo e maravilhoso nome. Abra sua Bíblia no livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo de número 20. O livro das Revelações, capítulo de número 20, versículo 11 a seguir. Quantos acharam, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor, preste bem atenção nessa leitura. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se também o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, vou repetir, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Curve a sua cabeça. Deus querido, que fardo o Senhor, que fardo o Senhor tem colocado sobre a minha vida hoje, Pai. Deus querido, fale conosco nesta noite. Usa-me, Senhor, nas tuas mãos para entregar tudo aquilo que o Senhor tem me impedido a fazer, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, pois aqui estamos, meu Pai, não para sermos condenados, mas buscando, Senhor, a tua salvação. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, confesso que não gostaria de trazer essa palavra. Tinha até mesmo preparado outra palavra, mas o Senhor me impingiu a trazer esta palavra, e eu vou entregar aquilo que o Senhor me mandou. Esta palavra, meus irmãos, que está diante de nós, é uma palavra muito forte, mas é impressionante o poder desta palavra sobre as nossas vidas. Vivemos hoje tempos em que muitos dizem paz, alegria, amor, mas nesta noite eu sou impedido a dizer que não há paz, não há amor. Chega um momento que nós temos que dizer pare, porque parece que nós só vivemos o hoje, o agora, um instante, um momento material, um momento carnal. Buscamos tudo para nós e nos esquecemos que virá o dia do fim. Chegará um momento em que nós estaremos face a face com o Senhor, como um trem que vem. Pode ser que você diga que este trem é lento, que este trem está devagar, mas é um trem que vai vir, é um trem pontual, é um trem que não vai falhar, e se você não estiver pronto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, um dia todos nós estaremos diante desse Deus, todos nós estaremos diante deste Deus. Hoje nós pregamos um Deus maravilhoso, um Deus eterno, um Deus misericordioso,
que pagou o sacrifício ali na cruz do Calvário, mas nós também temos que ver esta realidade, porque é uma realidade, irmãos. Às vezes, por tanto estarmos na igreja por tanto tempo, nos esquecemos que nós vivemos uma realidade, que chegará a hora, chegará um momento, chegará um instante em que todos nós daremos conta diante do Senhor Jesus. João teve a visão do final de todas as coisas. João teve uma visão maravilhosa do final de tudo. Tantas coisas belas que ele nos trouxe, mas esta é uma realidade tremenda, uma realidade que nos aterroriza tem vezes. Quando o Senhor me levou esta palavra por semanas, eu fiquei aterrorizado de tudo aquilo que ele me mostrava. Chegará um momento do fim, chegará um momento do final, e tem muita gente desapercebida, tem muita gente se esquecendo disso. A visão do final de todas as coisas, do último julgamento, do instante final. A partir dali não haverá mais o pecado. E por que João teve essa visão? Por que deve haver um julgamento? Por que tem que ter um final de todas as coisas? Porque o Senhor neste instante, Ele estará limpando a criação que uma vez foi maculada lá no jardim do Éden, aonde o homem pecou, aonde o homem errou, aonde a criação foi maculada. Chegará um instante em que o Senhor deverá limpar a criação, para assim poder vir novos céus e nova terra, e ali não mais haverá o pecado. Se você olhar ao olho carnal, isso também não é tão surpreendente. Mas se nós começarmos a analisar a palavra do Senhor, nós vemos e entendemos que a criação precisa ser purificada. A criação precisa ser purificada, e nós encontramos na palavra que o Senhor primeiro irá contra Satanás, contra o inimigo, e lançará ele no lago de fogo. E aí você diz: o nosso Senhor triunfará. Sim, o nosso Senhor triunfará. Lançará o inimigo no lago de fogo. Todavia, depois que ele lança o inimigo do lago de fogo, ele se volta contra outro inimigo: o homem. O homem que muitas vezes tem trazido contenda na presença do Senhor. O homem que muitas vezes tem maculado o nome do Senhor. O homem que muitas vezes tem desprezado o sacrifício de Cristo. E tudo isso por um único propósito: abrir caminho para os salvos, os remidos no sangue de Jesus. Tem que haver um julgamento. Tem que haver um julgamento, para que Deus possa fazer tudo aquilo que Ele tem planejado para o homem. Certa feita eu li a história de um homem chamado Ebenezer Scrooge. Ebenezer Scrooge era um homem mau, um homem ruim, um homem desprezível, um homem que não tinha amor à própria vida. Mas certa feita, ele escrevendo o seu livro, ele relatou que teve uma visão do Senhor, que um anjo o tirou desta terra e o levou a caminhar e a passear. Ele teve uma experiência extracorpórea, e ali ele começou a visitar muitas casas. E chegando lá, ele começou a ouvir as pessoas dizendo: olha, tão mal de uma certa pessoa, mas falavam coisas aterrorizantes, falavam coisas tão terríveis sobre aquela determinada pessoa, que ele ficou com dó daquela pessoa. Ele se entristeceu por aquela pessoa, quando de repente ele ouve chamar o seu nome. E ali ele percebe que tudo aquilo que eles estavam dizendo era acerca de si próprio, era acerca dele. Viaja um pouquinho comigo na sua cabeça. Imagine uma reunião no céu, uma grande reunião, aonde ali começam a dizer: olha, chegará um momento em que nós teremos que destruir o vil, aquele que tem
contaminado a criação, aquele que tem causado problemas ao meu povo, aquele que tem trazido tantos transtornos, aquele que tem causado discórdia e contenda no meio do meu povo, quando de repente você ouve chamar o teu nome, é com você que Ele está falando, é de você que Ele está falando, é de você que eles estão reunidos ali falando. Comece a pensar um pouquinho. É uma realidade dura, mas chegará esse momento. É uma realidade dura, mas chegará esse momento, irmãos. Continuando, e João diz: e vi um grande trono branco. No grego é um pouco diferente, e vi um trono, porque ali ele quer expressar a grandeza, a magnitude deste trono. Se nós observarmos a palavra do Senhor, nós vamos ver que este é um grande trono de soberania, um grande trono de julgamento, um grande trono onde está sentado um Deus todo-poderoso, que tem poder para julgar as nações. E como nós precisamos ver esse trono. Jeremias precisou ver este trono, Ezequiel especialmente precisou ver este trono, Isaías teve necessidade de ver este trono. Nós temos necessidade de ver este trono, não como algo para você se ensoberbecer, mas como um alerta. Como um alerta, você precisa ver este trono. Aonde você estiver, você precisa ver este trono. Às vezes, no escurinho do carro, você pensa que ninguém está vendo, mas você precisa ver que tem um trono sentado ao teu lado, olhando para você. Quando você está cometendo as suas barbaridades, existe um trono olhando para você. Quando o rei Uzias morreu, ele olhou para os céus e viu o Senhor assentado sobre um trono. Nós temos necessidade, igreja, de ver este trono, de ver o Senhor assentado neste trono. Por todas as vezes que nós cometemos os nossos erros, nós olharmos e ver que Jesus está olhando para nós. Você precisa ver o trono quando pensam fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, quando você se afasta da vontade de Deus, quando você está na escuridão pensando que ninguém está te vendo. Você precisa ver este trono. Um dia, irmãos, todos nós estaremos diante deste trono. Diante deste trono, um trono de julgamento, aonde ali estará a perfeição, a justiça perfeita. Ali não haverá suborno, ali não haverá escapatória, ali nós estaremos diante dele. E aí eu pergunto para você: como é que você vai estar diante deste trono? Será que você vai estar vestido indecentemente, como muitas vezes vem na casa do Senhor? Será que você vai estar mascando chiclete diante deste trono, como muitas vezes masca chiclete diante do Senhor na casa dele? Será que nessa hora você vai estar ocupado com o teu celular, se esquecendo de que a palavra está sendo pregada? Ou será que você vai estar fazendo piadinha um com o outro, enquanto o Senhor está sentado no trono? É sério, irmãos, é sério. É séria esta palavra, pois ali haverá um trono de sabedoria, aonde todas as coisas serão levadas em conta, nada será encoberto, nada será escondido, você estará nu diante do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala sobre o tribunal de Cristo. Usado ali a expressão original baimá. E olha que interessante, quando Jesus foi julgado por Pilatos, é usada a mesma expressão, baimá. E eu fico imaginando Pilatos agora, diante deste trono.
Pilatos agora diante deste trono, aquele que ridicularizou Jesus, aquele que mandou surrar Jesus, aquele que fez chacota com o nome de Jesus, aquele que trocou Jesus por um criminoso, agora ele está de pé diante desse Jesus. E aí você pode dizer: coitado de Pilatos, chegou a vez de Jesus. Pobre Pilatos. Não, meu irmão, pobre de você, pobre de você, pobre de nós, porque muitas vezes nós também julgamos a Jesus, muitas vezes nós também condenamos a Jesus. Sabe como? Com as nossas atitudes. Como é que você tem adorado ao Senhor? Como é que você tem se colocado diante do Senhor? Muitas vezes nós julgamos ao Senhor quando o adoramos, porque da mesma forma que você vê a Cristo, é a forma que você julga a Cristo. Muitos têm colocado o futebol acima de Cristo, têm colocado a novela acima de Cristo, têm colocado a festinha acima de Cristo, têm colocado o showzinho gospel acima de Cristo. Cada vez que você faz isso, você está julgando Ele, você está julgando a Cristo. Assim como Pilatos julgou, você também está julgando a Cristo. Não é só uma questão de desobediência, não é só uma questão de desobediência. O modo que você vê a Cristo é sobre o modo que você vem tratando Ele. É o modo que você trata a Cristo, é o modo que você vê a Cristo, é o modo que você julga a Cristo. Continuando, este trono é um grande trono. Se nós formos no grego, nós vamos encontrar megas, da qual temos que significa algo grandioso. Mega, estrondoso, pode ser traduzido como aparência, dimensão, massa, peso, área, extensão, força, nível, eminência, estima, virtude, autoridade e poder. Tudo aquilo que você coloca como sinônimo de grandeza está relacionado com este trono. Ele é grande. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 66 e versículo 1 nos diz: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Se você olhar a atualidade, você nunca vai encontrar na história um rei que comandasse um continente inteiro e assim o permitisse que ele continuasse naquele lugar. Você não vai encontrar dentre os grandes alguém que tenha tanto governo, mas aqui nós encontramos que existe um rei dos reis, em que esta terra, em que este planeta está sobre os pés do seu trono. Ele reina, Ele comanda, Ele dá as diretrizes, Ele tem todo o poder nas suas mãos. João viu o trono, um trono imenso, um trono grandioso, um trono esplendoroso. E o que eu acho mais interessante é que, se você parar para pensar, diante daquele trono existia um oceano de pessoas, um mar sem fim de pessoas estarão diante daquele trono. Milhares e milhares e milhares de pessoas estavam diante daquele trono. Todavia o trono era tão grandioso que ele sequer viu aquela multidão, porque a grandeza do trono, a luz daquele trono era tão grande que ofuscou toda a humanidade. Todos foram resumidos a nada diante daquele trono, a nada diante daquele trono. Ali o orgulho desaparece, a arrogância desaparece, a sua carteirinha desaparece. Ali você pode ser pastor, apóstolo, rei, você pode ser o que quiser ser, mas ali desaparece tudo. O trono é maior do que tudo isso. Daniel, capítulo de número 4, versículo 34 e 35 nos diz: mas ao fim daqueles dias eu,
Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Às vezes nós precisamos aprender com eles. Disse Nabucodonosor: levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Será que você conhece realmente Deus? Será que você reconhece realmente Senhor? Você conhece Ele? Você tem conhecimento pleno do Deus que você serve? Você sabe o que Ele pode fazer? Nabucodonosor disse: levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Tem muita gente precisando olhar para o céu, para ver se Jesus manda o entendimento de novo para ele. Tem muita gente precisando olhar para Cristo, para ver se o entendimento retorne, porque Ele tem alienado as coisas que Deus tem feito. Aleluia. Será que você conhece verdadeiramente o Senhor? Ou você só conhece aquilo que está diante dos teus olhos? O carnal, o material, o dinheiro, aquilo que está diante de você. Você precisa parar de olhar o material, precisa parar de olhar o carnal, precisa parar de ver somente aquilo que está diante dos seus olhos, porque tem coisas maiores que você não está vendo, que você não está contemplando, que você está se esquecendo. Você está se esquecendo de Deus. Isso é realidade, irmãos. Cristianismo é um processo. Cristianismo é um processo de santificação. Se você perguntar por que você acha que tem a salvação, por que você acha que é salvo, e muitos aqui vão dizer: porque um dia eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tá bom. E depois? E depois disso? Porque eu não encontro ninguém dizendo: olha, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu tenho me santificado dia após dia, noite após noite, hora após hora, por isso eu sou salvo. Eu não encontro. Vocês acham que apenas uma simples escolha vai mudar toda a tua vida? Vai mudar toda a tua história? Será que você vai viver 20 anos dizendo: olha, só aquele momento que eu aceitei Jesus já me garante a salvação? Não, a salvação é um processo de santificação. Aquele que se santifica, cada vez mais será santificado, e este vai obter a salvação. O trono é branco. O trono é branco. Branco simboliza a justiça. Branco simboliza a justiça. Ali você vai ser julgado pelo caráter inviolável do Senhor soberano, daquele que é justo por natureza. Branco, vejam, irmãos, ele é branco, sem mácula, sem defeito, não é de cor incerta, não tem sombra de variação. Você será julgado por aquele que é reto, que é justo, que não tem pecado. Comparando este trono do capítulo 20, nós também encontramos um outro trono no capítulo de número 4 de Apocalipse. Quem gosta de estudar a Bíblia vai entender muito bem. No capítulo 4 nós encontramos um trono de Cristo. No capítulo 20 o trono de Deus. Em comparação de um trono para com outro, no capítulo 4 nos traz os atributos divinos em evidência. Eu sou Alfa, eu sou Ômega. Deus é revelado ao homem. Todavia no capítulo 20 não terá nada disso. A revelação de Deus será tirada de você. Não vai ter ninguém para dizer: olha, Ele é misericordioso,
Olha, Ele é todo poderoso. Olha, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A revelação de Deus vai ser tirada naquele momento. Não vai ter mais revelação. Romanos capítulo 1 versículo 21 diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificamos como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Agora é a hora de você adorar. Agora é a hora de você dizer que Ele é Deus. Agora é a hora de você exaltar o nome dEle. Agora é a hora de você dizer: Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, é o fim, é o todo poderoso, é o que pode tirar da necessidade, é o que pode me tirar do buraco e levar, aleluia, para a maravilhosa luz. Essa é a hora. Aquela hora não. Na hora daquele julgamento não haverá nada disso. Não haverá nenhuma palavra de conforto, não haverá nenhuma palavra de alegria. É a realidade, irmãos. No capítulo 4 nós encontramos o arco-íris, simbolizando a aliança. Todavia, no capítulo 20 não existe arco-íris, porque Deus não fará aliança com ninguém. A aliança não será feita com ninguém. A aliança, o arco-íris também simboliza as promessas. Naquele dia não haverá promessa. Hoje nós louvamos o nome do Senhor, escutamos tantos hinos belos, com tantas promessas, com tantas coisas lindas. Sinto Ele informar que naquele dia não haverá nada disso. Não haverá nada disso. Não haverá aliança, não haverá promessa, não haverá palavras de conforto. Aleluia. No capítulo 4 nós encontramos que ao lado do trono de Cristo há tronos menores. Todavia no capítulo 20 Deus retira tudo. Deus retira qualquer outro trono, Deus retira qualquer um que esteja ao seu lado, porque naquele dia e naquela hora será só Deus e você. Não vai ter mais ninguém. Não vai ter ninguém para interceder por você. Não vai ter ninguém para pedir misericórdia por você. Se você chegou naquela situação, agora é só Deus e você. Capítulo 4: existe vozes angelicais adorando: santo, santo, santo é o Senhor. No capítulo 20 não há canto de alegria, só vai haver pranto, vai haver ranger de dente, porque ali não estará mais o misericordioso, mas estará aquele com mão de ferro, que julgará a humanidade por tudo aquilo que fez. No capítulo 4 nós encontramos relâmpagos e trovões. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu entendo que às vezes o Senhor nos coloca diante de vocês como relâmpagos e trovões, para alertá-los de tudo isso que vai acontecer. Olha, mas o pastor às vezes tem palavras tão duras, mas o pastor às vezes traz coisas tão duras. Irmão, você acha que eu tenho alegria em trazer palavras duras? Mas é os trovões de Deus te alertando: pare de fazer, pare de viver no pecado, pare de viver a iniquidade, chegará a hora do fim. Aleluia. Deus julgará a humanidade por seus erros, Deus julgará você pelos seus pecados, Deus julgará você pelas suas iniquidades. Será que você não consegue entender? Também no capítulo 20 não há 7 lâmpadas de fogo representando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o único que convence o homem do pecado. Naquele dia o Espírito será tirado, ninguém vai convencer você do seu pecado. Isaías 6:6 diz: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz,
E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Lá naquele dia isso não haverá. Não haverá misericórdia. Não haverá mais um cordeiro, mas sim um juiz que julgará a humanidade. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como trombeta ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João no capítulo 4 ouviu Deus chamando: vem cá, João, que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Naquele dia, sabe o que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. Naquele dia o próprio Deus dirá: vocês julgaram meu filho, vocês pisotearam no meu filho, vocês não deram valor na palavra que meu filho vos entregou, vocês o rejeitaram em vossos corações. Apartai-vos de mim. Haverá um julgamento e você será julgado nele. Você não será julgado pelo cordeirinho, você não será julgado pelo carpinteiro, você não será julgado pelo pastor da igreja, você será julgado pelo próprio Deus em sua perfeita e harmonia divindade. Continuando, João disse: olha, eis que ele estava assentado. Ele estava assentado, irmãos. Quando eu olho essa expressão, você imagina um julgamento, vocês do lado de lá, e aqui um Deus todo-poderoso e soberano assentado sobre um trono. Quando eu vejo isto, eu vejo que Deus não está ansioso, Deus não está preocupado, Deus não está tendo surpresa com tudo aquilo. Sabe por quê? Porque tudo isso que irá acontecer foi planejado há muito tempo. Tudo isso está no controle das suas mãos. Tudo isso faz parte do plano. Talvez você tenha sido pego despercebido, mas Deus não, Ele sabe de todas as coisas. Salmo de número 2, verso 1 a 5. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos a nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se irará, e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. O Senhor está preparado, e você está preparado? Será que você está preparado para tudo isso? Deus será implacável naquela hora. Deus será implacável naquele momento. Continuando, a terra e o céu fugiam diante dele. Apocalipse 20, verso 11, a parte B diz: de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha o poder de Cristo, olha a ira do Senhor. Imagine você sendo arrastado, imagine você sendo arrastado para um grande julgamento. Você não quer ir, você quer voltar, mas uma força maior te leva, uma força maior te arrasta, e você olha para a direita, vê os céus correndo em direção contrária, dizendo: fuja, 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 fuja da ira. E olha para o outro lado, vê a terra batendo em retirada: fuja, fuja, fuja da ira de Deus. Mas você não consegue. Você não consegue. Você está sendo levado para a ira dele.
João 2,17: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, você vai estar diante deste Deus. Continuando, naquele trono haverá um terrível ocupante. Talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas naquele trono haverá um terrível ocupante. Salmo de número 75, verso 2 e 3 diz: quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente, ainda que se estejam dissolvendo a terra e todos os seus habitantes. Salmo 97:5: os montes derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Tudo vai se derreter diante do Senhor. Ali há um terrível ocupante, um juiz. E talvez agora a maior realidade que eu encontro neste versículo, João dizendo: e vi os mortos. E vi os mortos. Você ainda não compreendeu? Aqui é o único momento, é o único instante em que João viu você. Aqui é a única hora que Jesus olhou na tua cara, na tua face, que João olhou e viu você ali, parado diante do trono. É a tua história, é a tua história. E ele continua: vi grandes e pequenos. O ser humano tem uma maneira de julgar grandes e pequenos, mas Deus julga diferente. Talvez hoje você diz: olha, mas é só um pecadinho de nada, é só uma coisinha boba, é um pecadinho de nada, comparado àqueles que matam pai e mãe, comparado àqueles que já mataram tantos, que tiveram tantos pecados. O meu pecado é tão pequeno. Deixa eu te dizer uma coisa: naquele dia você não vai ser colocado na balança com o mais vil pecador, mas você será colocado na balança com o mais justo que já viveu nesta terra. Do outro lado da balança não vai estar o diabo, não, vai estar Jesus Cristo, aquele mais justo que um dia passou por esta terra. Aí eu quero ver você ser pesado. Aleluia. Daniel capítulo 7, versículo 27: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Já imaginou esse momento? Já imaginou tudo isso? Você não é nada diante dele, nós não somos nada diante dele. Vejam, irmãos, o pior de tudo isso é que você foi avisado. Você foi avisado. Chegará naquele dia e naquela hora você não vai poder alegar ignorância: eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Você foi avisado. Amós capítulo 4, versículo 12: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Lucas 12, 4 e 5: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, este temei. Romanos 14, 10: mas tu porque julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Isto é um alerta. Ele continua, talvez não tenha voz para terminar, mas eu vou até acabar a minha voz. Ele continua dizendo: e abriram-se os livros. Abriram-se os livros das obras, o livro da tua vida, o livro dos teus pensamentos. Os pensamentos mais obscuros estão registrados lá.
Olha, nada ficará encoberto, nada ficará encoberto naquele dia. Você já imaginou se eu chegasse aqui hoje e dissesse: irmãos, me foi dado o dom da revelação, e eu sei tudo o que vocês fizeram e o que vocês fazem a cada minuto, e hoje eu vou revelar os seus maiores pecados, seus pecados mais obscuros eu vou revelar nesta noite. Muitos iam querer me processar, muitos iam querer me processar, calar minha boca, fazer de tudo para mim não abrir a boca e falar dos seus pecados, mas naquele dia eu quero ver se você vai conseguir processar Deus, porque Ele vai abrir a boca, Ele vai revelar os seus pecados escondidos, Ele vai revelar o seu oculto, aquilo que está na sua mente, o mais vil da sua vida será revelado naquele dia. Não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. E abriu-se também o livro da vida. E aí você diz: isso não tem nada a ver comigo, o meu nome está lá registrado, o meu nome está lá no livro da vida. Será que o teu nome vai estar lá mesmo? Você tem certeza disso? Salvação vem pelo ouvir a palavra que transforma, a palavra que gera frutos, e muitos aqui não estão gerando frutos. Será que você vai para lá? Será que o seu nome vai estar lá? Seria uma incongruência minha, seria uma blasfêmia dizer que nós seremos salvos pelas obras, porque não seremos. Todavia, aquele que recebe a Cristo tem mudança no seu ser, tem mudança na sua conduta, tem mudança na sua vida, ele gera frutos. Diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Eles estão aqui na igreja, estão aqui na casa do Senhor, se dizem crentes, se vestem como crente, às vezes até falam como crente, mas Deus não os conhece. 2 Coríntios capítulo 7, 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não é remendo não, não é remendo não. Deus não coloca remendo na vida de ninguém. Deus faz de novo, Deus faz novo, Deus tira tudo e faz de novo. Deus não põe remendo em vida de ninguém. Tem que haver mudança. 1 João capítulo 2, versículo 18 a 25, abra a tua Bíblia. 1 João capítulo de número 2, versículo 18 a 25, abra, que você vai ver a realidade. 1 João capítulo 2, versículo 18 a 25 nos diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis de tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto,
o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Para encerrar, não é o inimigo que vai atirar você no lago de fogo. Não é o diabo que vai colocar você no lago de fogo. Muitos se enganam dizendo: olha, o inimigo, Satanás, vai atirar você no inferno, vai levar você para o lago de fogo. Não, Deus vai colocar você no lago de fogo. Dura realidade, mas é a verdade. Deus lançará primeiro o diabo no lago de fogo, e depois todos aqueles que não tiveram conduta cristã diante dele, todos aqueles que não confessaram a Cristo, todos aqueles que trouxeram contenda na casa do Senhor, todos aqueles que não se portaram como crentes, todos aqueles que tiveram uma vida de prostituição e desgraça nessa humanidade. Ele lançará no lago de fogo. A única esperança é Cristo. A única esperança é Cristo. Agora eu pergunto para você: será que você aceitou a Cristo verdadeiramente? Será que Cristo habita no seu coração? Será que Cristo é a prioridade na tua vida? Se coloque de pé neste momento. Deus está falando nesta noite. Deus está falando nessa noite. Hoje é noite de selar aliança, mas tem gente que não está em Cristo, que não tem aliança de Cristo, que não está vivendo como Cristo quer que viva. Eu não vou insistir, mas eu vou abrir a oportunidade que Deus está mandando. Se você quer realmente reatar aliança com Cristo, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Eu não quero perguntar o que você fez, eu não quero saber como está a tua vida. Eu sei que se você se arrepender hoje e vier aqui, Deus vai reatar aliança contigo. Você, quem sabe, eu não vou insistir. A vida é tua, o pecado é teu. Você que se afastou, não eu. Você que sabe, a oportunidade está aberta. A oportunidade está aberta. Será que você tem tido uma conduta digna do Senhor? Será que você está vivendo dignamente diante do Senhor? Será que se Jesus vier hoje, você vai subir? Será que se Jesus vier agora e abrir o livro, o teu nome vai ser achado lá? A escolha é sua. A escolha é sua, não é minha. O Senhor me provou nesta palavra. O Senhor me machucou nessa palavra. O Senhor me impingiu a trazer esta palavra, porque eu creio que tem pessoas aqui que necessitam ouvir esta palavra. O trem vem vindo, o trem vai chegar. Chegará a hora, chegará o momento, chegará um instante. Como é que você tem se portado diante dele? E lá na frente todos vão me ver, todos vão saber que eu errei. Não tem problema. Eu não estou nem um pouco interessado nisso. Mas naquele dia não vai ter aonde você se esconder. Naquele dia não vai ter aonde você gritar por misericórdia. Naquele dia não vai ter aonde você enfiar a cara e tentar se esconder de Deus, porque tudo será revelado, tudo será mostrado, tudo será aclarado, nada ficará encoberto. Você será julgado. Eu não vou insistir, a escolha é tua. A escolha é tua. A aliança é tua. Cabe a você a escolha. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando, e você sabe muito bem disso.
O Senhor é misericordioso hoje, sim, Ele é misericordioso, porque naquele dia não haverá misericórdia. Não haverá misericórdia naquele dia. Hoje é a hora, aqui é o lugar, aqui é o momento de reatar a aliança. Peço que os obreiros desçam lá, vamos impor as mãos e vamos orar. A oportunidade está aberta, você pode vir. Hoje é a hora, hoje é o dia, hoje é o lugar. Não deixa para aquele dia não. Não deixe para aquele dia não. Não deixe para aquela hora não, porque eu não quero ver a desgraça na tua vida. Aleluia, essa é a hora, este é o momento. Este é o momento de você se arrepender. Este é o momento ímpar na tua vida. Neste momento você pode ter certeza que a cabeça do inimigo está sendo pisada. Que a cabeça do inimigo está sendo pisada. Neste momento alegria no céu, porque uma alma se arrepende. Aleluia. A oportunidade está aberta. Você que sabe, você sabe das suas escolhas, você sabe da tua vida, você sabe como tem andado. Aleluia. Talvez você não tenha outra oportunidade. Talvez você não tenha outra oportunidade. Esta é a oportunidade que Deus está te dando de você ter a salvação na tua vida. Aleluia, eu vou orar por você. Eterno Deus e maravilhoso Pai, Pai querido, me perdoa se falhei, Senhor, mas tenho entregue aquilo que o Senhor me impingiu a fazer, aquilo que o Senhor tanto falou comigo essa semana. Meu Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, eu entreguei a tua palavra. Deus querido, aqui estão essas almas novamente reatando aliança com Cristo. Não quero saber o que fizeram, não quero saber das tuas transgressões, não quero saber do seu pecado, mas eu quero saber que o Deus que está na minha vida está aqui hoje para perdoar o pecado. Em nome de Jesus, meu Pai, apague as transgressões do teu filho nesta noite. Apague os pecados dos teus filhos nesta noite. Risca, Senhor, toda a iniquidade, tudo aquilo que o condenava. Tire o peso nesta noite, e que hoje os seus livros, seus nomes sejam reescritos no livro da vida. Oh Deus querido, eu creio que uma grande obra está sendo feita hoje. Eu creio que o teu poder está aqui hoje. A tua misericórdia está sendo operada hoje. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, restaura, limpa as vestes deles, que sejam alvas a partir de hoje. Pai, tira de nós esta realidade. Muitos não acreditam, muitos não creem, eu sei, mas chegará a hora em que todo joelho se dobrará, e todos verão que eu disse a tua verdade, e não poderão reclamar, porque tudo foi entregue, a verdade foi dita, a revelação foi dada, e o Senhor julgará o teu povo. Em nome de Jesus, eu clamo a tua misericórdia, desça sobre estes filhos, do teu Espírito Santo, purificando, lavando e remido, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Vá para o seu lugar, sem condenação, sem pecado, porque hoje estão alvas as suas vestes. Dê uma salva de palmas ao nome do Senhor. Tem mais um